Eu diria hoje que as manifestações de junho, elas foram expressão de uma sociedade que estava se dando conta da sua própria transformação, da sua própria reorganização. Foi como se a sociedade tivesse posto para fora, mais ou menos como um espasmo, né, tudo aquilo que ela vinha acumulando nos anos anteriores. O que contribuiu para gerar isso daí? Eu acho que duas coisas, ou três coisas, a gente poderia dizer, contribuíram. Uma foi uma espécie de mal-estar que hoje é geral nas sociedades contemporâneas. As pessoas estão submetidas a muitas pressões, a individualização é uma coisa muito forte e esse mal-estar tende a produzir uma irritação das pessoas muito expressiva. Então, a segunda coisa foi a presença forte na vida, no cotidiano das pessoas, das tecnologias de informação e comunicação, que funcionaram, digamos assim, como um combustível poderoso para que de um dia para o outro as pessoas fossem aos milhões para as ruas, que além de serem mecanismos de conectividade, são também mecanismos de formação de opinião, de informação e assim por diante. O terceiro componente eu vejo como tendo uma espécie de bifurcação. Por um lado, é o componente que diz respeito ao desempenho dos governos, todos eles. E aí poderia se incluir governos e partidos políticos. O outro componente foi o uso desproporcional e meio caótico da força repressiva da polícia. Eu acho que junho de 2013 também significou a afirmação de um desejo de se fazer política de uma outra maneira. Porém, ela não acumulou oxigênio suficiente para se fixar como um ator definitivo, estável, permanente da política brasileira. Então, com isso, o fosso entre as ruas, as vozes das ruas e o sistema político se manteve, se é que não foi ampliado. Por outro lado, não se viu também nenhum movimento por parte do sistema político para estabelecer um outro canal de comunicação com as ruas. A rotinização dos protestos, a conversão dos protestos em ato cotidiano, produziram uma politização forte da vida cotidiana, mas ao mesmo tempo tornaram a vida cotidiana mais difícil e mais complicada. Que de junho para cá, de junho de 2013 para cá, houve um refluxo daquele tipo de manifestação, nós não tivemos nenhuma outra semelhante àquilo, portanto, os milhões que foram às ruas há um ano atrás refluíram. Mas, por outro lado, o refluxo daquelas manifestações abriu espaço para a volta ao palco de alguns atores de velho tipo que, naquele momento, estavam ou vivendo uma certa crise, uma certa dificuldade, ou que foram ultrapassados pela dinâmica daquelas manifestações. Aí são os sindicatos. São movimentos do tipo do movimento dos trabalhadores sem teto, né, que passam a ocupar o vácuo deixado por aquelas manifestações. E eu acho que uma conexão possível entre aquele padrão de manifestações e junho e 2014, eleições de 2014, é a que explora o modo como o debate público se fez a partir daquilo lá. Como os partidos deixaram de ser vozes qualificadas de orientação da cidadania, eles não fazem isso, eles ajudaram a que pelas redes sociais crescesse um clima de intolerância e de irritação em relação ao que quer que seja. Ou seja, o debate ele é quase que impossível, né, nos dias atuais. É muito difícil debater. Basta a gente olhar o debate entre os políticos, que é invariavelmente medíocre. Medíocre. Eles não dizem nada
que interesse as pessoas. E ficam se adjetivando uns aos outros. É um jogo que faz parte da política, evidentemente, mas não é o componente principal. E no Brasil, isso se tornou o componente principal. Então, quando nós vamos na abertura da Copa e vemos uma parte do estádio vaiar e xingar a presidente, eu acho que a gente pode, com certeza, lamentar, mas nós não temos o direito de nos surpreender com isso. Eles estão demonstrando que aquilo que os políticos, os partidos, têm feito nos últimos anos está produzindo resultados. Resultados negativos, mas são resultados. O contexto é, de uma Copa, abertura de uma Copa do Mundo que tem sido contestada há meses. O segundo elemento do contexto é que as vaias e, sobretudo, aqueles xingamentos foram feitos num ambiente de estádio de futebol, onde, pelo menos até onde eu consigo imaginar, a educação não é o critério dominante, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Eu estou dizendo que eles estavam certos? Não estou dizendo isso. Eu acho que foi lamentável aquele espetáculo, mas ele é um espetáculo compreensível. Olha, eu acho que se a gente pensar o que vai rolar no debate eleitoral de 2014, eu acho que dá para a gente dizer várias coisas. Uma delas, seguramente, é que os políticos, o sistema político, os partidos, candidatos, etc., marqueteiros, não entenderam as ruas. Falta qualidade de análise na política brasileira. E a parte a ser responsabilizada por isso, no meu modo de ver, são as estruturas políticas, as estruturas partidárias. Não é tanto o sistema político. Por isso que eu desconfio muito da ideia de que nós precisamos de uma reforma política. Eu acho que é mais o modo como os operadores políticos gerenciam o sistema.